Sim, sou Silva. E aqui é a Lari. O iceberg das lendas urbanas brasileiras. Na Uau. verdade, eu gostei de fazer os vídeos dos icebergs. A Lari não viu nenhum. Eu não vi. Mas eu recomendo que todos vejam, né? Vou fazer uma playlist aqui embaixo chamada Icebergs. Sim, sou Silva. Bem criativo. E aí vocês clicam lá e vejam todas, né? Porque eu gostei então de tá ver bom. esses vídeos de iceberg aqui. Incríveis. Vamos lá. Nossa, que música calma. Música de No sono. Que Brasil música dá pra achar calma. muita lenda boba. Só que eu acho que isso se aplica a todo lugar que tem lendas. Eles têm as lendas meio bobas e as lendas que são realmente assustadoras. E o Brasil também se enquadra nisso. Sim. A pedido de vocês, eu montei um iceberg de lendas brasileiras. E eu espero Boa. de verdade que vocês gostem. Ah, que bom. Boneca da Xuxa. A boneca da Xuxa. Diferente do que muita gente pensa, essa lenda não foi criada no Brasil, mas sim lá no Chile. Essa lenda ganhou força por conta de algumas Xuxa músicas fazendo que tinham no assim. CD da Xuxa, que sendo Isso conhecida aqui é mó brecha, né, mano? Uhum. Porque isso aí, na verdade, é língua de sinais, velho. ou não, de trás Então. pra frente, essas músicas mostravam frases bem estranhas. Mas eu não vou me focar nisso, eu vou me focar na lenda da boneca da Xuxa. No ano de lançamento da boneca, vários pais compraram essa boneca pros seus filhos. Depois de alguns Que é dias, bizarra. Vamos combinar que Nossa, as boneca. crianças boneca reclamavam que feia, acordavam mano. bastante arranhadas. E depois notaram que nas mãos das bonecas tinha um sangue. Não demorou muito pra isso criar notícia nos jornais locais. E desses jornais locais irem pra outros jornais locais. Até isso Meu virar uma Deus. notícia nacional. Meu Deus, cara. Cara, e a gente acha que fake news é de hoje. Pronto, ajeitei. Que filho de uma égua, mano. Ninguém vai entender isso aqui. Ficou fora de contexto. Até isso virar uma notícia nacional. E algumas matérias sobre isso na internet dizem que na época a polícia entrou no caso com uma investigação sobre o sangue nas mãos das bonecas e acabaram confirmando que o sangue era da criança dona da boneca. Só que eu não sei a veracidade disso, porque essa lenda tem Veracidade aqui, ó. A A veracidade veracidade. aqui, ó. Qual seria a veracidade Meu dessa Deus. história? várias cara. versões na internet. E eu usei essa porque é a que mais se repete nas matérias de sites e vídeos do YouTube sobre. Não, veracidade nenhuma. Ninguém vai falando desse Cara, negócio. o teste de DNA não era usado nem em caso de desaparecimento, de coisa assim. Imagina pra ver se... Imagina pra ver o sangue na mão da bu- boneca. Nossa. Não, mano. Provavelmente todo mundo conhece o ritual escolar de ir no banheiro, falar 3 vezes Sim. em frente Isso daí eu ao já espelho de fiz. loira do banheiro, bater Nunca 3 vezes aconteceu na porta, nada. puxar 3 vezes a descarga e terminar falando alguns palavrões. Mas muita gente não sabe que essa lenda foi criada no Brasil. Maria Augusta de Oliveira Borges nasceu no final do século XIX em Guaratingueta, em São Paulo. Guaratingueta. Caraca. Ela foi obrigada a se casar aos 14 anos com um homem bem mais velho. Pra evitar isso, ela fugiu de casa pra Paris. Aos 26, ela morreu e seu atestado de óbito sumiu, deixando o motivo de sua morte um mistério Ela até hoje. saiu de O corpo voltou pra sua Guaratingueta mãe, que deixou ela em uma urna. E fugiu pra Paris. Perto. Como? Com 14 anos. Ela fugiu pra Paris. Foi. Foi. Acontece, pô. Você nunca ouviu falar disso aí, não? Pô, muito comum, cara. Como assim? Guaratinguetá. Eu acho que é Guaratinguetá, não é que se fala? De vidro até que o túmulo ficasse pronto. Acabou que a Maria Augusta nunca foi enterrada. Uma década depois, onde Peraí. ela Isso aqui escalonou muito rápido. fugiu de casa pra Paris. Aos 26, ela morreu e seu 26. atestado de óbito sumiu, deixando o motivo de sua morte um mistério até hoje. O Tá. corpo voltou pra sua mãe, que deixou ela Peraí, o cara mandou de Paris pro Brasil. Não, pulou muita coisa aqui na em uma história, urna de gente. vidro até que o túmulo ficasse pronto. Acabou E colocou ela numa urna de vidro. Mano, essa história aqui tá facinho, né? Acontece direto isso daqui. Acontecia muito, é uma Ah, todo tradição. mundo colocava dentro do vidro, né? Tinha grana pra fazer isso aqui. Sim, Isso aqui era todo muito mundo comum. fazia isso. Era muito comum. É normal. que a Maria Augusta nunca foi enterrada. Uma década depois, onde era a casa, se tornou uma escola. E foi lá na Ela nunca foi enterrada. O que é que fizeram com o corpo dessa menina? Tipo assim, ah não, o caixão não ficou pronto, deixa aí, tá ligado? A família dela A amava família dela assim, porra. A família dela amava. Os marceneiros ali não tá mano. conseguindo terminar o caixão. Ah, deixa aí, pô. Isso daí não é nada, não, pô. escola que, de relato de aluno pra aluno, a loira do banheiro surgiu. Fora que alguns anos depois, misteriosamente a escola pegou fogo. Eu conheci Pera outra aí. história. Eu conheci a história de uma mina que ela ia no banheiro É. e aí ela morria no banheiro. Sim. Por isso ela assombrava o banheiro. Sim, faz muito mais sentido. Agora o bagulho Sim. que foi pra Mas que a mina Paris... foi pra Paris, voltou, morreu, deixar no banheiro. Que? Eu não
A Peraí. casa se tornou uma escola. E Tá, foi lá a na escola. escola que, de relato de aluno pra aluno, a loira do banheiro surgiu. Fora que alguns anos depois, misteriosamente a escola pegou fogo. Mas uma coisa não tem nem relação com a Não fez outra. sentido nenhum essa versão da história da loira. Anos depois a escola pegou fogo. Não fez nenhum sentido. Caraca, mano. Que história maluca do Sim. caceta. Isso aqui tá... Mano. Boneco... Ah, esse Ah, o aqui. boneco do fofão. Pô, mas o boneco do do... fofão. Oh, desculpa aí, pessoas. Gente, mas o boneco do fofão é assustador. Preparem pra uma palavra forte que eu vou falar. O boneco do fofão parece um saco. Parece o quê? Um saco escrotal. Porra, Parece quem muito. achava que isso era um boneco, cara? Parece muito. Fofão era um dos participantes Pô. Não é possível. Mano. Mano, quem fez isso, cara? O saco Mano, ganhou não, eu vida. imagino o cara, a pessoa que fez isso olhando assim pra baixo. Igual aqueles... Dá pra fazer um boneco. Olhou pra baixo e falou assim, tá aí, eu tenho Tá uma aí. história. Inspiração. Tá ligado? É tipo assim, ó. E se Toy Story fosse com partes do corpo? Fofão. do balão mágico, mas Mano, isso aqui é terrível, cara. fazendo mais sucesso que o próprio programa. Então ganhou o próprio programa solo, que também foi outro grande sucesso. Com isso, várias empresas começaram a comprar os direitos de imagem do personagem para lançar roupas e brinquedos do Fofão. E assim, Mano, Não tem como. quem não, achou que seria uma cara. boa ideia? Olha isso aqui, olha isso daqui, velho. Fofão. E Credo. assim nasceu uma das maiores lendas do Brasil, o boneco Fofão. Um belo dia, uma criança tava brincando com seu boneco, quando sem querer rasgou o pescoço de tecido dele. A mãe da Essa criança precisa ser estudada. Quando sem querer arrancou a cabeça do boneco, tá ligado? Eu arrancava as Não, bonecas mas da isso minha aconteceu, isso Barbie. aqui é... criança tentando consertar acabou notando que dentro do boneco havia algo pontiagudo. Ela abre o boneco inteiro e nota que havia um punhal dentro do boneco. Essa mãe logo passou essa notícia pra outra, que passou pra outra e passou pra outra, e assim o Brasil inteiro ficou sabendo de uma das maiores polêmicas envolvendo brinquedos do país. Em todos os lugares era gente falando que o boneco do Fofão vinha com um punhal dentro dele. Fato curioso é que na mesma época outro boneco surgiu na mídia. Volta. Não, volta ali na foto da cabeça do boneco. País. Em todos os lugares era gente falando que o boneco do Fofão vinha com um punhal dentro. Pausa. Gente, isso deve ser só plástico. É plástico, né? É plástico, é só uma estrutura pra deixar o bagulho reto. Que alguém idiota fez pontiaguda. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, cara. Mano, Nossa. mas os anos 80 foram anos nebulosos, né, cara? Tinha uma balinha que isso aqui eu ouvi falar. Não vivi. O quê? Mas tinha uma balinha que eu sei que eu já ouvi no Nerdcast eles falando, que era uma balinha que a galera ia lá, era muito boa, só que ela era exatamente do tamanho da garganta. Exatamente, do tamanho que Credo. se a pessoa engolisse errado, plum, parava aqui, morreu. Uhum. Tá ligado? Agora essas balinhas que são redondas têm um furo Tem no um meio. furinho no meio, sim. Justamente pra respirar, mas antes não tinha. Anos 80. Nossa. A galera tava no modo, não tô nem aí, cara. Não. Ah, mas vivendo e Fato curioso. aprendendo, né? Vivendo e Na aprendendo. mesma época, outro boneco surgiu na mídia. Agora Falaram analisa que a produção falou aqui que é Bala Soft o nome. a semelhança nas roupas dele tu mesmo. Relatos dizem que na época os pais que compraram se combinaram de fazer uma queimada coletiva dos bonecos, mas eu não sei te dizer se isso chegou a acontecer. Com certeza, Com certeza. um grupo que era bem Pelo religioso algumas pessoas muito doidas, elas Queimaram foram lá o boneco. queimar o boneco, Com achando certeza. que tinha um demônio. Mas deve ter sido tipo 10 pessoas aí. Corpo seco é um ser amaldiçoado. É como um morto-vivo que Esse eu foi nunca ouvi condenado falar. a vagar pela terra. Ele foi amaldiçoado por conta das maldades que havia cometido durante a vida. Algumas histórias contam que ele torturou e matou a própria mãe. Por conta de todas as suas atrocidades, ele não foi aceito nem no céu nem no inferno. Por isso foi obrigado a vagar pela terra. Nunca ouvi falar. Se alguém ouviu falar, comenta aí. ET de Varginha. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Em 1996, 3 meninas, Kátia Xavier, Valquíria Silvia e Liliane Silvia, disseram ter visto um humanoide encolhido em um terreno baldio. Varginha já tinha um monte de relatos de pessoas terem visto objetos voando pelo céu. Só que esse caso foi o ápice pra Varginha. Vários moradores de lá disseram também terem visto aquela criatura. E pra deixar tudo mais estranho, algumas pessoas dizem que viram no mesmo dia o exército passando com comboios pela cidade. E que supostamente eles capturaram o humanoide. Depois que esse caso foi pros jornais, o Brasil inteiro ficou sabendo do incidente de Varginha.
ou o ET de Varginha. Segundo as meninas, a criatura parecia com um homem, tinha pele marrom, Lindo. algo que se parecia com chifres na cabeça e grandes olhos vermelhos. Na época, elas foram submetidas a vários testes psicológicos pra Caralho. Todo mundo aponta pro mesmo lugar, né? Imagina o cara que fez essa foto. Vai ali e aponta. E todo mundo mais aponta pra onde? Pro lugar. Mas só uma pessoa apontando já vai tá bom? Não, todo mundo aponta. Aí todo mundo aqui, ó. Ah, mano. Thanos. Thanos? saber se elas Eu não tô tinham algum apontando pro problema no Thanos. cérebro. Ah, tá. Psicólogos, detectores de mentira, e elas passaram em todos, o que fez Mas detector de mentira não prova que a pessoa tá falando a verdade. Eu acho que Vários detector ufólogos de do mentira Brasil. nem é mais aceito hoje em dia. Não, não Quer é. dizer, é aceito em alguns casos, mas ele é muito falho, porque muita Ele gente é aceito em consegue... alguns casos, dependendo do estado É, que ele é, porque tem estado que ainda aceita, mas tem estado que não porque aceita. muita gente consegue No passar americano. por isso. Mas assim, se a pessoa ela estiver convencida que é verdade, ela vai passar. É, tipo, Se o cara for um... dá pra burlar. né, um pescotapa aí, ele passa. e alguns do mundo acreditarem que o ET de Varginha É muito bom esse cara aqui, esse maluco é foda, cara. Eu vi esse cara. Não, também. Eu vi esse cara. Não, alienígenas do passado, cara. Esse maluco é foda. acreditarem Esse que o cara é ET de incrível. Varginha era real. Na época, os jornais tentavam a todo custo falar com o exército, que teria capturado a criatura. Porém, o exército ou negava o envolvimento, ou negava o próprio acontecimento, ou nem respondiam às perguntas da mídia. A família das meninas disse em entrevista que pouco tempo depois do ocorrido, alguns homens estranhos engravatados teriam ido até elas e oferecido dinheiro para que elas desmentissem a história em rede nacional. Elas negaram fazer isso imediatamente. Outra coisa que eu vi em notícias e vídeos do Elas negaram. Aqui tá, mano. Aqui a negaram. gente pega mentira, porque brasileiro não nega dinheiro. Brasileiro não nega dinheiro. Uma mentira. Não sei. Ó, a história inteira pode ser verdade, mas essa parte aqui é mentira. Duvido se os caras chegassem com uma grana violenta e falassem, Pra ó. falar, só fala que você não viu um ET. Mano, Tipo, não é que eu... a pessoa já ia falar, que ET? Que tem esse? Na hora, que ET? Eu não lembro de nada. Não sei de nada, não. ET, aqui não tem. YouTube sobre é que um dos militares que teria participado da operação de captura teria morrido poucos dias depois do ocorrido, por conta de algumas infecções. Testemunhas dizem que durante a captura ele não usou proteção e teve contato físico com o humanoide, e que por isso partiu dessa pra melhor. O caso permanece sem resposta concreta até hoje. Lá em Varginha, o ET virou tipo um mascote, e ganhou Meu várias estátuas Deus, dele e meu sobre o ocorrido. Deus, Meu Deus, Foda. Eu acho incrível. que loucura, Só a favor. cara. A pisadeira tem a maior parte dos seus relatos em São Paulo e Minas Ah, Gerais. Ela tá, é uma mulher entendi. muito magra, com cabelo desengonçado. Isso aqui é de paralisia do sono. Tem dedos compridos e secos, unhas enormes, sujas e amareladas. Tem pernas curtas e olhos muito vermelhos. Ela vai até a casa dos outros de madrugada para pisar no estômago cheio deles quando eles estão em um sono profundo, fazendo as pessoas terem falta de ar. Supostas vítimas ligam a pisadeira com a própria paralisia do sono. Isso porque É. a pessoa consegue ver a pisadeira, mas não consegue mexer nada além dos olhos. Boca de ouro? A lenda do Boca de Ouro é sobre um ser meio humano, meio zumbi. Ele vaga pelas ruas de Recife, vestindo terno e chapéu. E ele tá sempre procurando pessoas que estão voltando de festa sozinhas. Quando ele encontra uma, ele vai até ela devagar e pergunta se ela tem cigarro ou fogo. Não importa se a pessoa diz se tem ou não o que ele quer. De repente, ele vai mostrar a cara dele de zumbi e seus dentes de ouro. Obviamente, a pessoa vai sair correndo de medo, e ele vai atrás soltando uma risada medonha. A cada esquina que a pessoa virar, ele já vai estar lá esperando ela. Ele persegue a vítima até que ela desmaie e acabe dormindo ali na rua mesmo. Quando ela acorda, qualquer vestígio do Boca de Ouro vai ter sumido dali. Que papinho, isso daqui é o cara que tá mamado. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, o objetivo do cara é fazer a pessoa desmaiar e ir Olha, embora. não, o cara tá mamado. E aí ele acorda, ele teve que inventar uma desculpa. Porque ele tá na rua mamado, tá ligado? Aí chega o pessoal, pô, por que você tá na rua? Viu Boca de Ouro, tá ligado? Porque o cara tá mamadaço, deitou na rua. Tipo, o objetivo do cara é te seguir, fazer você desmaiar Eu vou falar e uma ir coisa. embora. Minha avó, vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca contei. Minha avó tem muita história de terror. Muita, cara. Muita mesmo. Mas, incrivelmente, todas elas, ela tava voltando de um baile bêbada. Nunca sã. Nunca. Sempre eu tava voltando de não sei aonde, da festa do não sei o quê, do baile e tal. Mano, impressionante, cara. Então, assim, a credibilidade da minha avó caiu muito depois que eu comecei a pensar nisso, que ela tava sempre sob o uso de álcool, tá ligado? Em 1970, em Juiz de Fora, algumas pessoas começaram a notar uma pessoa que eles nunca tinham visto antes. Essa pessoa usava a capa... Eu noto isso toda vez que eu vou na rua. Cara, eu não vejo... Caralho, tanta gente aqui. Porra, eu nunca vi essa pessoa. Essa aqui também não, aquela ali também não, aquela ali também não.
Se eu ficar pensando nisso, fodeu, mano. Faz sentido, faz Preta e seguia sentido. outros moradores. Alguns relatos até falam que ele chegou a atacar algumas pessoas, e essas pessoas nem conseguiam ver o rosto dele, apenas suas roupas pretas e sua capa também preta. A polícia entrou no caso, mas não conseguiu descobrir quem era o tal capa preta. E para tentar acabar com a histeria coletiva, um grupo de pessoas tentou fazer justiça com as próprias mãos, mas essa ideia foi um desastre. Isso porque pessoas que não tinham nada a ver, incluindo um padre, tomaram um pau de graça porque foram confundidas. Um tempo depois, sem solução, o próprio mistério resolveu se dar um ponto final. Na beira do rio que corta a cidade, foram encontrados uma capa preta e um bilhete de despedida. E no bilhete, o tal capa preta dizia ser incompreendido pela sociedade, e desde então ele nunca mais foi visto em lugar nenhum. Mas o que é que ele fez? Nada. Ele só usava uma capa preta? Ele atacou algumas pessoas, que não falou Algo coisa. se Ah, passa no tá. Recife. Uma menina filha de um homem muito arrogante e violento acabou engravidando de um cara que era mau caminho total. Só isso que deixou o caso curioso, só que ainda Do nada, cara. era amante da mulher do pai da menina. Eu acho que vocês entenderam. Não Então, entendi o pai nada. da menina manda caçarem e darem um fim no amante da sua esposa. E arranja um novo marido para sua filha grávida. Porém, o rapaz não quis ficar com ela por ela estar grávida de outro homem. Em um ato de raiva, o pai da menina jogou ela amarrada em um cômodo da casa deles que não tinha janela e fechou a porta com tijolos, deixando ela grávida presa entre 4 paredes. Que legal. Depois de travar sua filha, ele Bacana. fugiu para Portugal, onde ficou morando lá por 3 anos. Depois disso, ele Bacana. voltou para Recife para morar na sua antiga casa. Porém, a casa estava estranha. Sons de mãos arranhando as paredes e gemidos de socorro eram comuns de se ouvir naquela casa. Se tratava do espírito da sua filha, que ficou preso nela. Pessoas que moram perto do local dizem que até hoje é possível ouvir gritos de socorro vindos daquela casa. Que tenso. Teresa Bicuda. Pra mim, essa é a história mais Teresa realista Bicuda aqui era do uma mulher meio. ruim e violenta. Ela morava Não em da Goiás. Teresa, da Quase menina que sempre o ficou alvo dela trancada. era Ah, uma sim. Não, mulher. não Ela da batia e Teresa. humilhava a mãe dela de várias formas. Nossa, que Roubava o horror, dinheiro velho. dela e batia nela na frente de todos da cidade que eles moravam. Em mais um dia de humilhação, a Teresa resolveu pôr um freio de cavalo na boca da mãe dela e depois montar nela como se ela fosse mesmo um cavalo. A mãe dela, que já era Cadê a polícia desse local? Que? Porra, velho. uma senhora de idade, não aguentou o peso da Teresa e foi ao chão para nunca mais levantar. Em seus últimos suspiros, ela xingou a Teresa, quase como se tivesse amaldiçoado ela. E depois disso, a Teresa passou a ser vista como um monstro para todos os moradores daquela cidade. Ah, Pô, vai. mas Só agora? só depois disso? Porra. Morador Só dessa ci- depois de os ter matado a morador- mãe? Cuidado com as palavras. O cara tá Depois de tudo censurando. que aconteceu com a mãe dela, só agora os Desculpa. moradores passaram a ver ela com bons olhos. Mas ok, né? A É, partir disso, o cara a até Teresa comentou parou que a de gente frequentar comentou locais aqui. públicos da cidade, incluindo a igreja. E sempre que passava perto Ela da frequentava a igreja antes. Ah, é isso, gente. Porra, a hipocrisia do... Enfim, É isso. enfim a... né? igreja, ela virava o Hipotenusa. rosto e falava pra si bem baixinho algo que provavelmente eram xingamentos pro local e os moradores que ainda iam lá. Os anos passaram, a Teresa continuou vivendo sua vida e assim como todo mundo, ela partiu dessa pra melhor. E por mais que ninguém gostasse dela, era de costume que todos os moradores fossem enterrados na igreja da cidade. E com ela não seria diferente. Porém, desde Isso é verdade, mano. Eu fui pra Minas Gerais e é muito doido que você consegue ver no assoalho da igreja, assim, vários números. São as lápides, são os túmulos das pessoas, quer dizer. Que tão Eles na estão igreja. embaixo. E é muito doido, que quem dava grana pra fazer a igreja ficava mais perto do É. altar. Doideira, mano. o enterro da Teresa na igreja, os moradores ouviam gritos vindos de lá, sempre à meia-noite. Os moradores passaram a crer que seria o espírito da Teresa pedindo para ser retirada de lá da capela. Eles deduziram isso porque a Teresa, enquanto viva, passou a detestar a igreja e todos que frequentavam ela. Eu deixava só de raiva. Ah, com certeza, deixa lá, pô. Agora deixa aí. Colocava até mais perto. Não, vou Então. colocar mais aqui, mais pertinho aqui. Com isso, a população entrou num consenso de remover o corpo dela de lá. E assim foi Aí, ó. Ah, não. População mas sempre fazendo a coisa pô. errada. Tem que deixar lá, pô. feito. Jogaram o corpo dela em um mato próximo à cidade. Porra, mas porra. A população sempre tá de parabéns, né, cara? Cara, a Foda. população é uma A coisa que precisa ser população é um estudada. negócio. Uma coisa que... É população, né, gente? Além disso, que no local nunca mais cresceu nenhuma planta e que a própria Teresa vaga por lá até hoje. Poxa. Essa lenda eu não encontrei nem onde se passa e nem que ano ela se passa. Um casal queria sair e chama uma babá pra tomar conta dos seus 2 filhos. Logo depois da babá pôr eles pra dormir, ela desce pro andar de baixo, liga a TV e fica assistindo. De repente o telefone residencial toca. Ela atende e uma voz diz: "Eu estou aqui em cima com as crianças, é melhor você vir aqui." Ela acha horror. Ah, Horror. mas trote isso desliga. é O telefone um... Tem Isso alguma não é coisa assim. brasileiro.
Não é, né? Tem Isso é uma história gringa. tem, né? Isso é uma Foi história. troca de Virou um novo. Ela filme ouve isso risadas até. depois da mesma frase. Ela desliga novamente e resolve ligar para telefonista. Pra quem não sabe, antigamente existiam as telefonistas. Elas eram como assistentes que tinham nos telefones residenciais, que ajudavam as pessoas que estavam tendo problemas com as suas linhas. Ela liga pra ela e fala sobre o trote, pra ver se o número podia ser bloqueado. A telefonista aconselha ela a ligar pra polícia e contar o que tá acontecendo. E assim ela faz. A polícia então fala pra ela que se esse número ligar de novo, ela Esse filme aqui é muito doido. Oh, mas esse filme é legal. É legal, Esse filme é legal. Ele se passa praticamente Eu inteiro não aqui. lembro qual é o peça nome pra do eles conseguirem filme, mas rastrear é de onde tá legal. vindo a linha. Ela desliga a ligação com a polícia e logo depois o número liga e repete a mesma frase. Então ela até tenta manter conversa, mas a pessoa do outro lado simplesmente desliga. Uma outra ligação acontece. Ela atende e era um policial falando pra ela sair da casa. A polícia conseguiu rastrear e descobriu que ele realmente estava no andar de cima da casa. Ela então Que foi? Antigamente tinha telefonista e a polícia conseguiu rastrear a ligação em minutos e descobrir que estava vindo da própria casa. É isso. Não, mas isso é um filme. Essa história é um filme. Eu sei. Disso eu sei. Sim, mas as épocas não tá batendo, né? Das duas Mano. coisas. desliga e se levanta pra sair. é Quando meio... ela se levanta, ela Porra, tá, vamos lá. ouve sons de alguém descendo a escada. Ela sai correndo e espera a polícia lá na rua. Quando a polícia chega, eles encontram um homem lá dentro coberto de sangue, com uma grande faca. Ele pegou todo mundo que tava no andar de cima e a babá era a próxima. Sobre essa, se tiver alguma coisa que tu quiser acrescentar nos comentários, tu pode acrescentar. Nas pesquisas que eu fiz, apontava que ela era brasileira, mas eu tenho as minhas dúvidas, mas ainda assim, Não, se ela for não, brasileira, não. ela é bem da hora e por isso ela tá aqui. Esse iceberg pode facilmente ter uma parte 2, então comenta aí se tu quer. Muito obrigado. Ah, mas eu acho que assim, lendas urbanas tinha a mula sem cabeça. Então, Saci tinha o Pererê. Saci Pererê. Tinha. Tem vários... É. Ah, dá pra fazer o parte 2, pô. Né? Tem várias aí, né? É isso. Pessoas, se vocês gostam das lendas urbanas, deixe seu like. Porque, ó, só com o seu like a gente vai saber se você quer ou não esse tipo de vídeo aqui. Clica aqui embaixo e compartilha o vídeo, nem que for com você mesmo no WhatsApp, tá ligado? Compartilha aí com alguém. Com uma pessoa já tá ótimo. Traga mais pessoas pra cá, pra se inscrever nesse canal e a gente realizar um sonhozinho de, além desse monte de plaquinha de 100 mil que a gente tem aqui, ter uma dourada, brilhante, bonita, lustrosa, bem aqui de 1 milhão, tá bom? É isso, pessoas. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e Tchau.